Começando a gravar, isso mesmo, a nossa penúltima aula de escatologia bíblica, módulo 3. Isso mesmo, hoje é a quarta, penúltima aula da nossa matéria de escatologia, módulo 3. Isso mesmo, curso básico em teologia, turma das quartas-feiras. Hoje é quarta-feira, 27 de julho de 2022. Julho, ó, quem é Júlio foi embora, tá indo embora, gente. Agosto está chegando. Você que está aí, ó, na Nova Inglaterra, prepare-se. Vai pegar fogo, o calor vai pegar forte. Se aqui está fritando, aí então, meus irmãos, espera, porque vai fritar também do lado de vocês aí. Vocês pensam que é só na Flórida que se cozinha ovo, hein? Vocês vão cozinhar ovo no mês de agosto, né? Eu vivi aí 20 anos, mais de 20 anos, e é quente no mundo. Só a irmã Márcia, que está lá no Brasil, no fresquinho, né? E com o ventilador ligado, não entendi nada, deixa quieto. Pastor, eu estou em Vitória agora. Então, que está quente por aí? É que eu tomei uma sopa. Coisa boa, coisa... Não aí fala agora de sopa, não, que já me deixa angustiado. Vamos dar de conversa? Pensando em alguém que tem vício, e o meu vício chama-se sopa. Então, vamos mudar de assunto para a gente começar a nossa aula. Gente, quero agradecer a todos vocês que já puderam, né, pagar a mensalidade deste mês de julho. Muito obrigado, Deus abençoe, prospere poderosamente a vocês. E se ainda você não pagou a mensalidade deste mês, lembre-se, você tem até sábado, isso mesmo, até sábado, dia 30, para que possamos estar tranquilos, né, com a manutenção dos nossos serviços, das nossas despesas, né, porque vocês sabem, para continuarmos funcionando e dando a boa atenção e os melhores serviços para vocês, nós dependemos, né, do seu pagamento em dia. Se você tiver algum problema de fazer o seu pagamento, caso não tenha feito até o dia 30, é só pegar o telefone e a gente aqui negocia uma prorrogação e não há nenhum problema, nenhuma situação complicada. A questão é só se comunicar. Quem não se comunica fica igual o Chacrinha, né? Quem não se comunica se trombica, né? Jobé sabe, né? Que ele viveu na terra do Chacrinha, nós somos da terra do Chacrinha, né? Somos do Rio de Janeiro, e aí nós temos uma certa familiaridade com Abelardo Barbosa. Eu conheci pessoalmente, né, o Chacrinha, já tive 2 vezes com ele, realmente foi um tremendo de um comunicador. Mas vamos voltar para a palavra de Deus, que é muito melhor. Gente, obrigado, Deus abençoe mais uma vez. Lembrando que na próxima quarta-feira é a nossa semana de férias. Quando se lembravam disso? Quando se lembrava? É a nossa semana de férias, isso. Ninguém é de ferro, muito menos eu, entende? Então, vamos tirar uma semaninha aí, né? Vocês vão arejar um pouco a cabeça, vão se livrar um pouquinho de olhar para o meu rosto. Toda semana olhando para aquele rosto, sem cabelo e tal, então vocês vão descansar um pouquinho da minha pessoa, né? E aí voltamos com a graça de Deus na quarta seguinte, que será, se não me engano, dia 10. Se não me engano, vai ser dia 10 de agosto. Lembrando que o questionário você tem até o dia 31 de agosto. Por favor, não se esqueça dessa data. Se você passar dessa data, não terei condição nenhuma de lhe ajudar. Não tem prorrogação, gente. Tá? O questionário de escatologia, você vai me mandar as respostas, só as respostas. Não me mande perguntas, que o negócio vai ficar desse tamanho. Então, numera, né, direitinho de 1 a 94 e manda as respostas. Se você puder mandar antes do dia 31 de agosto, será bem-vindo. Se não, dia 31 de agosto é a data máxima, No dia, deixa eu aqui olhar no calendário, porque não tenho uma excelente memória como vocês têm, deixa eu ver aqui. Dia 17 de agosto começamos a nova matéria, hermenêutica e exegese bíblica. Papai do céu, essa matéria vai mexer com a nossa cabeça, nós vamos aprender a dar a correta interpretação do texto sagrado. Perfeito, já falei demais. Vamos, então, ao nosso trabalho de hoje. Milênio é o nosso assunto desta aula. Milênio, página 41. Milênio.
Vamos lá. Qualquer um de vocês, com toda liberdade. Eu não gosto de escolher, porque se às vezes eu escolho, posso, sem querer, criar um constrangimento. Tá? Há situações que eu sou obrigado a escolher para fazer com que o aluno possa, não é verdade, participar, interagir. Mas, na maioria das vezes, eu gosto da voluntariedade, da voluntariedade. Qualquer um de vocês pode abrir o áudio sem preocupar-se em errar. Estamos aqui para aprendermos juntos. O que você entende dentro da Escritura Sagrada, em poucas palavras, sobre um milênio? Caso você tenha lido a apostila, porque pode acontecer que você não tenha tido tempo essa semana pegar a apostila, que eu vejo um negócio complicado, né? Se você não estiver lendo a apostila, o negócio vai apertar para o teu lado. Então, a minha sugestão, sempre leia, ainda que seja 30 minutos por semana, que não tira pele de ninguém, acredito, né? Mas 30 minutos por semana ajuda. Pastora Darlete, segura aí, pastora Darlete, quando abre a boca, treme tudo, até minha cadeira da avó. Pastor? Não, também não é assim, não. Eu tenho certeza que a senhora não se lembra, pastora. Eu assisto todos os vídeos das aulas, e algumas aulas atrás a senhora estava no óleo, no azeite, não sei se no dendê ou no azeite de oliva, mas só estava numa unção. Eu falei, rapaz, a pastora Darlete, quando dá lugar ao Espírito, olha, para a glória do Senhor, pastora. Glória a Deus, né? A senhora é uma inspiração. Todos aqui são uma inspiração. É só deixar Deus usar. Vamos lá, pastora, diga. O milênio vai ser o reinado de Jesus, né? Com a igreja. O reinado de Jesus com a igreja. Perfeito, perfeito. Ele vai reinar, né? Vai reinar com a igreja, vai vir para reinar com a igreja. Ele vai ser o rei. Né? Ser o rei, perfeito. Vai ser o rei. Algum aluno gostaria de acrescentar algo mais ou se limitar à definição da nossa irmã? Vamos lá. Pastor Luiz, sim. É o período de 1000 anos, né? Após a tribulação. Interessante. Não, a pastora foi correta. Só que o irmão Sandro agora fez um pequeno acréscimo, né? Vai ser o período de 1000 anos depois da tribulação. Olha que importante isso, né? Não vai ser nem antes, nem depois do depois. Vai ser um período de 1000 anos que vai vir a seguir ao da tribulação. Algum aluno gostaria de acrescentar alguma outra coisinha mais? Pastor, seria o reinado de Jesus com a igreja na terra durante esses 1000 anos após a tribulação? Olha, o Jober já colocou o jabá dele. É o jabá do Jober. Ou seja, adicionou algo interessante. Com a igreja na terra. Irmã Jennifer, vi ela levantar a mão. Tem alguma coisa a acrescentar? Ó, segura, quando a irmã Jennifer também fala, treme tudo. O negócio é sério. Mas eu quero só perguntar, né, no caso, se é isso mesmo, se eu entendi, que vai ser só apenas os mártires e os que são santos que vão reinar com Cristo aqui na Terra, nesse milênio? Falta um pequeno detalhe. Está correta, irmã Jennifer, mas está faltando um pequenininho detalhe. Vamos lá. Se alguém se lembra desse detalhe. A irmã Jennifer não está errada. Só que ela só se esqueceu de um detalhezinho, ó, desse tamanho, ó, do tamanho da minha unha. É um detalhezinho que ela esqueceu. Mas tá certo, a irmã Jennifer tá, vocês estão perfeitos. Só que tá faltando isso aqui, ó. Isso aqui para fechar. Alguém se lembra do pequeno detalhe que está faltando? Não? Ok. E os santos que estiverem vivos, não? Ainda está faltando, a senhora deu a metade do detalhe, está faltando a outra metade. Bem interessante. Então, vocês sabem, mas estão com dificuldade de pegar os detalhezinhos na íntegra. Prestem atenção, então. Vamos, então... Serão corpos glorificados? Deixa eu ver, irmã Isabel. Perfeito, irmã Isabel, repita. É sobre os mártires? Sim. Na grande tribulação, os que morreram na tribulação, é isso? Ok, vamos então
Não, vocês todos estão corretíssimos, só que estão esquecendo de pequeninos detalhes. Eu entendo que é muita informação, obviamente, que leva a gente a perder um pouquinho o fio da meada ali e o fio da meada aqui. Deixa eu resumir em 5 minutos e aí a gente vai entrar dentro de todo esse aspecto que é bem amplo mesmo. Vamos lá. Número 1. O milênio será o período, definitivamente, do governo do Senhor Jesus Cristo na Terra, que ocorrerá depois da tribulação. Isso é um fato. Terminou a tribulação, 7 anos, entra o governo do Senhor Jesus Cristo na Terra. Esse período será de 1000 anos. Com quem Jesus estará governando? Primeiro, com os israelitas sobreviventes da tribulação. Primeiro, com os israelitas sobreviventes da tribulação. Segundo, com os santos que saíram da tribulação, que foram ressuscitados, e com os santos que desceram com Cristo. Lembre-se que o governo de 1000 anos serão 2 tipos de santos. Os que ressuscitaram, como foi falado aqui dos mártires. Então, os mártires será aquele grupo de santos que vão morrer ao longo de 7 anos. E aí, quando comece o milênio, eles ressuscitam para governarem com Cristo. Mas lembre-se que também tem outro grupo de santos que desce do céu com o Senhor Jesus, porque eles foram arrebatados vivos ou ressuscitados. Estão lembrados desse grupo de santos? Sim ou não? Estão lembrados? Estão lembrados ou não? Olha lá. Isso, não podemos nos esquecer. Então, são 2 grupos de santos. O grupo dos ressuscitados e arrebatados sobem no dia do arrebatamento, passam pelo tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, termina a tribulação na terra, eles descem com o Senhor Jesus. Segundo grupo de santos, os que vão ressuscitar antes que Cristo comece o seu governo de 1000 anos. Então, aí nós temos o quê? Já temos 2 grupos de pessoas. O grupo dos israelitas sobreviventes, o grupo dos santos, e temos um terceiro grupo, que serão aqueles que vão nascer no milênio. Lembra-se que eu falei alguma coisa sobre isso? Em aulas passadas, vai ter um grupo de pessoas que vão nascer dentro do governo de 1000 anos do Senhor Jesus sobre a terra. Agora, qual o mais curioso detalhe desses 3 grupos de pessoas? Ou seja, santos, israelitas sobreviventes e os que vão nascer no milênio. Aí, desses 3, tem um detalhe super chamativo, eu já toquei nessa tecla em 2 aulas atrás, não sei se quem anotou, quem memorizou, quem se esqueceu, mas o detalhe é que só vai ter um grupo com corpos glorificados, que serão os santos. Os israelitas que sobrevivam à grande tribulação e os que nasçam no milênio terão corpos iguaizinhos a esse aqui, ó, corpos naturais, sujeitos a perecer, sujeitos a morrer. Oh, que interessante! Quer anotar isso? Isso é muitíssimo interessante. Então, no milênio, só os glorificados que serão considerados imortais. Quem são os glorificados? Os santos ressuscitados e os santos vivos que participam juntos do arrebatamento. Procure não se esquecer disso. O arrebatamento vai marcar a transformação dos corpos. O arrebatamento vai marcar a transformação dos corpos, que Romanos, capítulo 8, fala da glorificação. Então, os salvos ressuscitados, ou salvos
transformados vivos, eles receberão corpos glorificados. Então, será o único grupo de imortais, não vão morrer mais. O pecado não vai ter mais domínio sobre estes. Já sobre os israelitas que saiam vivos da tribulação, que será um número pequeno, e aqueles que nasçam no milênio, esses estarão sujeitos a morrerem, a ter enfermidades e até mesmo serem alvos do pecado, que não será mais na mesma intensidade, porque Satanás será preso por 1000 anos. Outro detalhe, aquele que provocava o pecado na humanidade vai estar ausente, vai estar por 1000 anos preso no abismo. Mas anote, o pecado latente e herdado de Adão e Eva vai estar presente nas pessoas que tenham corpos naturais. Mas não nos glorificados. Anotou? Nos glorificados, o pecado não vai ter domínio. Não vai ter domínio. E, consequentemente, não vai ter morte. Nós vamos estudar nessa temática do milênio que quem morrer com 100 anos, ou menos de 100 anos, no período do milênio, será considerado amaldiçoado. Ou seja, a vida humana ela vai se estender tão em amplos anos como nos tempos do dilúvio, ou antes do dilúvio. Vamos, então, na página 41, já para entrar nessa temática. Tirar uma dúvida. Sim. Sobre essa questão de esses dois grupos. Quem antes da tribulação vai ter o corpo glorificado, vai estar reinando com Cristo na Terra durante os 1000 anos, com corpos glorificados. E aqueles israelitas e os que nasceram dentro do milênio. Mas vai ter diferença? Eu acho que é uma pergunta meio boba, mas eu tenho que fazer. Vai ter diferença assim, visível, a gente vendo? Vamos botar aqui que nós aqui na aula hoje estejamos com corpos glorificados nesse período. E as pessoas que nascerem vão ter diferença de corpos? 100%. A diferença vai ser nítida, clara, patente. Exemplo. Me permitam dar aqui um exemplo. Digamos que a Jaqueline, me permita a Jaqueline, está lendo um sorriso bem especial. Jaqueline tem a corpo glorificado, né? Então, ela é aquela que foi arrebatada. Mais um exemplo, a irmã Isabel é uma judia, sobreviveu à grande tribulação, tá? Está entendendo? Jaqueline recebeu o corpo glorificado porque ela foi arrebatada, mas a irmã Isabel é uma judia sobrevivente da tribulação. A irmã Isabel, como é sobrevivente, ela terá plena noção. Estou com o meu corpo normal, como eu nasci, estou com ele até agora, mas foi uma sobrevivente, ok? É um número muito reduzidíssimo de sobreviventes que vão sair vivos da tribulação para entrar no milênio. Mas ela vai olhar para Jaqueline. Jaqueline, você é privilegiada, porque você está com o corpo glorificado. O pecado não tem mais domínio em você, você dorme se quiser, come se quiser, né? Você quebra as leis da gravidade, pode ir lá em cima na Nova Jerusalém, dar a volta ao mundo na velocidade da luz. Gente, vai ser um negócio bem interessante. Parece algo semelhante à ficção científica, mas essa vai ser a ordem do milênio, né? 2 grupos de pessoas, e todos nós vamos conviver com isso numa harmonia como hoje, né? Como, por exemplo, com todo respeito, tá? Hoje vivemos numa sociedade muito globalizada. Infelizmente, ainda existem nações que têm racismo, né? Que, por exemplo, não sentem felizes ou cômodas, ou confortáveis, convivendo com pessoas de cor, com pessoas negras, com pessoas mulatas, entende? Como em certos países da África, infelizmente até mesmo aqui dentro dos Estados Unidos, de uma forma isolada e seccionada, temos algum tipo de racismo, ok? Mas no milênio, todo mundo vai
conviver numa boa, né? Todo mundo vai saber, ó, Jaqueline tem corpo glorificado, mas a Isabel é judia, está lá no corpo normal. Ou digamos que a pastora Darlete nasça no milênio, ela vai ter consciência que ela nasceu no milênio, vai ter um corpo normal, a convivência vai ser totalmente natural, como hoje, não é? Convivemos com hindus, japoneses, coreanos e assim por diante, entendeu? É interessante essa pergunta do Jobé, porque vai deixar bem claro o tratamento que Deus teve de forma diferenciada com grupos de pessoas que no todo alcançaram o privilégio da salvação. Irmã Eline, tinha alguma pergunta a fazer? Faça, por favor. Sim, não, o senhor respondeu minha pergunta antes de eu perguntar. Sim, Realmente, sim. então, todos vão conviver juntos, Juntos, né? juntos, não vai haver... Então, eu só vou acrescentar uma coisa. Mas Deus vai fazer alguma... Como é que eu vou dizer assim? Alguma diferença entre quem tem corpo glorificado ou não? Vai ser um tratamento por igual. Essa diferença, na verdade, vai ser a título de governo. Governo. Vamos abrir as Escrituras. Apocalipse, capítulo 1, porque o governo de Jesus vai ser um governo muito organizado, mais organizado que qualquer governo que existiu sobre a face dessa terra. Apocalipse, capítulo 1. Até peço que vocês anotem esse texto. Inclusive, esse texto não é muito considerado, mas tem que ser considerado. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Preste bastante atenção nesse texto aqui. Eu sei que vocês já leram, passaram por cima desse texto, mas esse texto, acredite se quiser, ele não é considerado dentro do aspecto que vamos colocar aqui agora. Eu vou ler o 5, que é o versículo anterior que fecha melhor a compreensão do contexto. E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Vamos interpretar esse texto juntos? Olha lá. Da parte de Jesus Cristo. Aqui o apóstolo João, ele está dando as funções, uma de várias funções que possui o Senhor Jesus Cristo. E curiosamente, apontando-as para quando? Quando ele governar aqui na terra. Olha só. E a fiel testemunha. Jesus é a fiel testemunha. De quem? Da igreja. Dos sofrimentos, das penúrias, da trajetória da igreja em toda a face da terra, ao longo de toda a história. Concordamos com isso? A igreja tem sofrido ao longo de séculos na face da terra. Quem é a única pessoa que tem acompanhado como testemunha fiel a igreja dele aqui na terra? É o próprio Jesus Cristo. Então, a fiel testemunha. Depois, o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, Jesus Cristo. E o príncipe dos reis da terra. Olha que interessante. Príncipe quer dizer o cabeça de todo o governo da terra. Isso quer dizer os príncipes dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aqui está deixando bem claro que o sangue dele é a razão de ter nos trazido o quê? A purificação de nossos pecados e a nossa reconciliação para com o Pai. Está claro até aqui? Está claro até aqui? Maravilha. Agora, olha o que diz o verso 6. Isso aqui é chamativo, presta atenção. E nos fez. Olha que interessante, o apóstolo João está colocando este versículo como um ato do passado. Mas não aconteceu ainda. Por quê? Porque João está arrebatado. Uma vez que ele está arrebatado, ele está onde? Ele está na ilha de Pátmos, mas o seu corpo, mas o seu espírito está onde? Está no futuro. Então nós temos que interpretar o tempo verbal. E nos fez. Na visão de João, isso já era passado, mas não na nossa, porque não aconteceu ainda. E nos fez o quê? Reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. O que é isso aqui? Reis e sacerdotes. Reis, anote aí, fala de governo. Administração. Sacerdote, fala do quê? Intercessão. Vínculo espiritual. Então, o governo de Jesus Cristo vai ter duas ramificações. Uma ramificação administrativa
uma ramificação espiritual, ou duas vertentes. Então, Jesus Cristo vai trabalhar com reis e sacerdotes, administradores e intercessores, pessoas que vão fazer o vínculo dele para com o homem. Aí alguém me perguntou há algum tempo, mas pastor, Jesus não vai estar presente na terra? Claro, mas esse vínculo é com o Pai. Porque Jesus vai estar presente. Quantos estão me acompanhando, gente? Quantos estão me acompanhando? Jesus vai estar presente na terra, mas esse vínculo de sacerdócio é para com quem? Com o Pai. Porque ainda não teremos a visão do Pai. Vamos ouvir o Pai, que coisa tremenda, vamos ter comunicação com o Pai, mas nós não vamos ter visualização física com o Pai. Deixa eu só adiantar um pouquinho, tá? Creio que eu já falei sobre isso. O único momento que a igreja, já glorificada no sentido pleno, e a gente vai explicar isso mais adiante, o único momento que a igreja, no sentido pleno, vai ver o Pai, ter a visualização do Pai, vai ser no novos céus e nova terra, ou seja, milênio, juízo final, acaba o juízo final, entra novos céus e nova terra. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 22. Esse vai ser o único momento. Vai ser lá na eternidade futura. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1, 2, 3 e 4. Aí eu já vou ler o contexto, para você entender o texto, ok? Apocalipse, capítulo 22, 1, 2, 3 e 4. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Anote aí. No Novo Testamento, só isso acontece no Novo Testamento. Muita atenção, por favor. No Antigo você vai ter dificuldade em detectar isso no português, a menos que você detecte no hebraico ou no aramaico. Mas na tradução em língua portuguesa, quando você lê de Mateus a Apocalipse, está notando? Quando você lê de Mateus a Apocalipse, Deus com letra maiúscula, a quem está se referindo? Ao Pai Celestial. A menos em textos que apareça duas vezes a palavra Deus. Eu vou mostrar para vocês, que há vários textos, mas vou mostrar um só, que aparece duas vezes a palavra Deus com D maiúsculo, porque uma se refere ao Pai e outra se refere à Trindade. Isso aí é lindo, gente, isso aí é maravilhoso, dá uma voltinha na nossa cabeça, né? E você já passou por esses textos, só que não percebeu. Vamos lá de novo. O trono de Deus e do Cordeiro. Então, Deus aqui, nesse versículo, está se referindo ao Pai. E o Cordeiro está se referindo a quem? Jesus Cristo. Vamos lá. Verso 2. No meio da sua praça, de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Verso 3. E ali aonde? Na Nova Jerusalém, que ela, vai descer a terra. Porque no milênio ela vai estar flutuando na direção em cima da Jerusalém terrestre. Nós vamos estudar sobre isso daqui a pouquinho. Calma, vamos chegar lá. Isso aqui é tremendo, gente, olha lá. E ali nunca mais haverá maldição, na Nova Jerusalém, que vai estar já na terra, contra alguém. Olha de novo. E nela, aonde? Na Nova Jerusalém, na terra, estará o trono de quem? De Deus, do Pai e do Cordeiro. E os seus servos o servirão. Verso 4. E verão o seu rosto. Rosto de quem? De Jesus? Do Cordeiro? Não, do Pai. Mas por que não de Jesus? Porque nós já vamos ver o rosto de Jesus quando? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Anota, vai lá. Vamos ler o texto. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Primeira carta de João, 1 ou 2 livrinhos atrás de você, tá? Antes do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2. Amados,
Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto que havemos de ser. Mas sabemos que quando, anote isso aqui, ó, que quando ele se manifestar, quando é que ele vai se manifestar? No momento do arrebatamento. Que quando ele se manifestar, o que vai acontecer no dia do arrebatamento? Seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Anotou? Como é que eu sei que isso se encaixa com o projeto bíblico? Primeira carta de Coríntios, capítulo 15. Se você tiver alguma dúvida, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dá todo o histórico. Tá? Perdão, me fala novamente aí o capítulo, primeira carta de João, o quê? Capítulo 3, versículo 2. É o texto que prova que vamos ver Jesus no momento do arrebatamento da igreja. Ele vai se revelar, todos nós vamos vê-lo. Sim, irmã Jennifer, por favor. Então, pastor, quando nós vamos ver Deus, o Pai mesmo, é quando só depois que tiver a segunda morte de Satanás, que vai o inferno, vai tudo para o enxofre, porque nós vamos ser ressuscitados, vamos voltar e vamos viver com Jesus, vamos ver Jesus, mas nós não vamos ver o Pai até vamos colocar na seguinte ordem para ficar bem colocado a coisa, para nós não perdermos o fio da meada. Vamos ver Jesus no dia do arrebatamento. A partir daí, nossa convivência vai ser 100% direta com ele. Descemos à terra 7 anos terrestres, porque aí vai terminar o período da tribulação, aí começará o período de governo de 1000 anos de Jesus Cristo na terra. Perfeito. Quando terminar o governo de 1000 anos de Jesus, lembre-se que antes de começar esses 1000 anos, Satanás será preso. Ele não vai trazer nenhum dano sobre a terra, provocando o pecado e todas as destruições que até aqui ele tem feito. Mas no finalzinho do milênio, ele vai ser solto. Para fazer o quê? Para testar o coração dos que nasceram no milênio. Olha que interessante isso. E o coração daqueles que saíram sobreviventes do milênio, aliás, da tribulação, e que governaram com Cristo. Porque Deus conhece a profundidade do coração humano, mas isso não vai afetar aos glorificados. Não. Os glorificados não serão em nada afetados. Segundo a Escritura, quando isso aconteça, Satanás vai levantar um grupo de rebeliados e vai levantá-los na direção de Jerusalém para tirarem Jesus do trono. Quando diz a Escritura, vai cair fogo do céu, vai levar Satanás e todo aquele grupão serão lançados direto no lago de fogo e enxofre, que é o Geena, a segunda morte. Vou chegar ali com a irmã Márcia. Quando isso acontecer, diz a Escritura Sagrada, tá? Aí começa o juízo final. O juízo final é a ressurreição de todos os ímpios diante do trono para simplesmente receberem o reconhecimento da sentença. Eles, hoje, mortos no inferno temporário, já sabem, não tem saída, não tem volta. E eles sabem que terão que ressuscitar para estarem diante de Jesus. Jesus vai mostrar o filme da vida deles através da abertura de 3 livros, não é? O livro da vida, o livro das obras, o livro do Cordeiro, porque isso fala da justiça do Pai. Olha que interessante. A justiça do Filho e a justiça do Espírito Santo, né? Livro da vida, livro do Cordeiro, livro das obras, né? O livro da vida está ligado ao Pai, o livro do Cordeiro está ligado a Jesus, e o livro das obras está ligado ao Espírito Santo. Tremendo isso. Então, ninguém que está hoje no inferno temporário terá desculpa. Eu fiz isso, deixei de fazer aquilo. Já sabe, está condenado. Só que ele sabe que ele terá que se apresentar em um corpo físico para receber a sentença final
e aí ser lançado no lago de fogo e enxofre. Depois que isso aconteça, segundo a Escritura, os céus e a terra que hoje existem serão renovados em fogo, para que se cumpra a segunda carta de Pedro, capítulo 3. Então, todo esse planeta Terra, o sistema solar, o universo, vai ser totalmente consumido por fogo. E aí vai começar como um segundo Gênesis. Aí vai ser estabelecido novos céus e nova terra. Aonde vai estar os salvos? A Bíblia não dá descrição, não se sabe aonde vai estar. Mas, obviamente, Deus vai pegar todo esse povão salvo, vai colocá-los em um lugar seguro. A Bíblia, curiosamente, não dá descrição, e eles são reinsertados ou recolocados neste novo céu e nesta nova terra, com um detalhe: aí desce a nova Jerusalém, que antes ela estava assim, ó, a terrestre aqui e a celestial aqui no milênio. Agora ela desce de vez e fica na terra. Nesse período, o sol não deixará de brilhar. Não existirá mais mar, não existirá mais noite, não existirá mais morte, não existirá mais pranto, mais lágrima. E aí, finalmente, que coisa tremenda, vamos ver quem? O rosto do Pai. Isso aí parece história de Branca de Neve e os Sete Anões? Não, gente, isso aí é a coisa mais linda que nenhum de nós conseguimos colocar dentro da nossa mente humana, porque ela é desse tamaninha, para caber uma grandeza que jamais mereceríamos, pelo fato que somos o quê? Pecadores. Somos iníquos, somos imerecedores de qualquer coisa. Irmã Márcia, deixei ela muito tempo esperando. Vamos lá. Está fechado o seu áudio. Deixa Deus abrir o seu áudio. Ah, tá. Só conjecturando aqui, pastor. Conjecturando, vamos lá. O irmão Gilberto falou sobre os 3 tipos, né, de pessoas que vão reinar no milênio com Jesus, que ele queria saber como seria aqueles que são os santos glorificados. Certo. Nós podemos conjecturar Gênesis 6, quando os gigantes da terra, que estavam lá, que tinham poderes sobrenaturais em relação ao humano? Ali um outro assunto um pouquinho mais diferente. Gênesis 6, ali é o resultado da desobediência que o homem deliberadamente fez para com Deus. Se a senhora ler com atenção, preste atenção, se a senhora ler com bastante atenção, capítulo 4 e o capítulo 5 de Gênesis, nós vamos descobrir algumas coisas bem interessantes. Número 1, Deus deixou claro que haveria uma linhagem ímpia. E esta linhagem ímpia procederia de quem? De Caim. Sim. Caim. O capítulo 5 deixa claro que procederia uma outra linhagem piedosa, uma linhagem que se inclinaria a amar, servir e agradar ao coração de Deus. Essa é a linhagem piedosa de Sete. Quem foi Sete? Foi o filho que Deus deu a Adão e Eva, depois da morte de Abel, porque Caim matou Abel. E aí, para consolar o coração do casal enlutado, né, perdeu o filho assassinado pelo seu irmão, nasce quem? Sete. Então, nós vemos aí com bastante clareza a linhagem ímpia de Caim e a linhagem ímpia de Sete. No capítulo 6, nós vamos olhar através de uma figura de linguagem, tá? Isso aí nós vamos estudar na hermenêutica, a próxima matéria, que os filhos de Deus se afeiçoaram pelas filhas dos homens. Olha que interessante. Filhos de Deus, que se quiser anotar, nota. Não é só, eu tenho certeza que essa não é a dúvida somente da irmã Márcia. Filhos de Deus, filhas dos homens. Está bem claro, só você pegar capítulo 6 de Gênesis. Quem eram esses filhos de Deus? A linhagem piedosa de Sete. Quem eram estas filhas dos homens? Linhagem ímpia de Caim. Deus estava deixando bem claro ali a questão do jugo desigual. Resultado daquele casamento, jugo desigual.
o nascimento dos Nefilim. A palavra Nefilim, no hebraico, quer dizer mutantes, ou Exato. geração modificada, Uhum. porque todas as palavras no hebraico com terminação in é plural. Nefalá, Nefalá, mudado. Nefilim, mudados. Então, estes gigantes foram uma mutação genética, resultado da desobediência, porque Deus não queria que a linhagem ímpia de Caim se misturasse com a linhagem piedosa de Sete. E como castigo, nasce quem? Os gigantes. Não tem nada essa, como muitos aí conjecturam e ensinam, de cabeça para baixo, que os demônios, não é, se incorporaram, tomaram posse de corpos, ou os anjos desceram do céu, tiveram relações sexuais e nasceram gigantes. Isso é tudo fantasia e lenda, porque o que Jesus disse, presta atenção, gente, o que Jesus disse está falado. A palavra de Jesus é autoridade. O que Jesus disse? Os anjos não se casam e não se dão em casamento. Jesus falou? Está falado. Pronto. Qualquer outra hipótese não passa de balela, fantasia, invencionismo, distorção ou aberração bíblica. Então temos que ter muito cuidado o que ouvimos e de quem ouvimos. E seja lá quem for, pode ser até o Papa das Assembleias de Deus ou da Igreja Batista. Se ele não cita a fonte como a verídica palavra de Deus, não passa de um achismo dele. Então temos que ter muito cuidado. E aí, infelizmente, o YouTube é uma bênção, desde que você saiba usá-lo. Tem crente youtubeiro a últimas consequências, se guia só pelos pregadores de YouTube. Não tenho nada contra o YouTube. Gente, pensa uma pessoa que gosta demais do YouTube. Mas o YouTube tem coisa boa e coisa ruim. Temos que saber selecionar, filtrar. Tá? Filtrar, temos que ter muito cuidado. No momento que um cristão... Excelente abordagem, pastor. Como? Excelente explicação. Obrigada. Entende? Quantos entenderam a abordagem que eu acabei de fazer agora? Todos entenderam? Alguma dúvida? Por favor, isso aí é importante. Se você não anotou, assista o vídeo da aula, volta a fita e reanota. Agora temos que entrar na apostila, porque se a gente não entrar na apostila, estamos em problema. Isso é só introdução, gente. O milênio é complexo. Vamos lá. A Bíblia fala claramente sobre o milênio, mas são poucos os que ensinam sobre esse tema sem fugir do real contexto. Vamos analisar as características do reino milenar. É importante ressaltar que apenas os mártires de todas as épocas e os mortos, como mártires da grande tribulação, é que vão reinar com Cristo no milênio e os santos que estiverem vivos no retorno. Com isso em mente, vamos analisar como será esse tempo nos detalhes. Claro, aqui nós fizemos uma ressalva dos principais grupos que estarão presentes. Aqui nós estamos mencionando, né, os judeus remanescentes que sairão vivos da grande tribulação e nem tampouco o grupo que vai nascer dentro do milênio. Vamos lá. Os efeitos do pecado no planeta ainda estarão presentes. E o reinado de Cristo e dos santos começará a tratar isso. No início do milênio, a Terra ainda estará muito ferida, machucada. Vamos parar aqui rapidinho, coisa de 2, 3 minutos, presta atenção. Não sei se vocês estão acompanhando, eu até recomendaria, porque isso está sendo fantástico, pelo menos para mim, que eu estou acompanhando atentamente o desenvolvimento do cenário profético, está fantástico. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas, repito, sugiro mesmo, que vocês levantem as antenas e observem o que está acontecendo com a meteorologia, as condições climáticas do nosso planeta Terra. Neste exato momento que eu estou falando com vocês, está acontecendo algo aterrorizante, que dá medo. Se você entrar para pesquisar, você... O Ártico, o Polo Norte, está tendo um degelo aceleradíssimo de uma média de 7 a 15 litros por
segundo sobre o Oceano Ártico e sobre o Mar do Norte. É uma média de quase 1.500 a 1.800 litros que estão levantando o nível dos oceanos de todo o planeta Terra. Se você não está ligado a isso, comece a pesquisar. O negócio está estranho. O Ártico está se degelando em altíssima velocidade. Ontem eu assisti uma reportagem que eu fiquei boquiaberta no canal Smithsonian. Não sei se você tem no seu sistema de cabo ou de satélite, Smithsonian. Eu tenho um DirecTV, foi assustador. 2 horas mostrando uma reportagem que foi feita há 15, 20 dias, mostrando que o Oceano Ártico, na altura do Canadá e da Sibéria, está passando por um processo aceleradíssimo de degelo. Está levantando o nível dos oceanos. Qual é a consequência direta? Se crê que até antes do final do ano, ou na mais tardar metade de 2023, várias cidades do hemisfério norte vão estar altissimamente comprometidas, como Noruega, Suécia, Finlândia, as Ilhas Britânicas, 1/3 da Europa, que está jogada para dentro do Mar do Norte, vai sofrer grandes inundações. Se crê que Bélgica, Holanda e Dinamarca podem até mesmo desaparecer. Que isso, pastor? Isso é coisa do apocalipse, filme de Hollywood, fim do mundo. Só que esse filme de Hollywood que você tem visto aí, como vários filmes, né, que falam sobre esse assunto, já está se tornando uma realidade. Por outro lado, a Antártida está sofrendo também um degelo fora do normal. O glaciar Perito Moreno, lá no extremo sul, na Argentina, com o Chile, que dá para a entrada da Antártida, já está descongelado em mais de 35%. Está assustador o problema do levantamento do nível dos oceanos. Aonde isso vai parar, os cientistas não conseguem medir exatamente a que ponto, mas tremendos desastres, tsunamis, maremotos de proporções nunca antes vistas poderiam ser vistos ainda para o final deste ano, para 2023. Ou seja, o planeta Terra está num processo de deterioração rápida, fora a camada de ozônio. Ela já está destruída em 74%. 74%! E a ciência não fala isso para não causar alarme. Então, 74% da camada de ozônio já está quase que destruída, né? Os raios ultravioletas estão entrando praticamente quase todos, sem filtragem, sobre o planeta Terra. A proporção de uma pessoa ter câncer de pele, se ela ficar exposta mais de 3 horas num sol que vai entre 10 e 4 da tarde, é de mais de 80% dela adquirir em poucos meses câncer de pele. Fora o problema da contaminação atmosférica. A quantidade de CO2 na atmosfera está insuportável. Há uma reportagem que eu assisti na televisão espanhola, coisa de um mês, você fica impressionado. A quantidade de partículas de CO2 está tão elevada em certas cidades da Europa que está havendo tempestades de neve que sai do Saara e leva uma gigantesca massa de areia que cobre a Espanha, chamado Calima, e se mistura com as partículas de CO2 da contaminação sobre as cidades espanholas. Então, na semana retrasada, quase metade da Espanha ficou coberta com uma nuvem alaranjada, que era uma mistura, né, das partículas de CO2 grandemente excessivas nos céus de Madrid, Barcelona, Badajoz, Valladolid e pelo menos 6 cidades espanholas, com esse fenômeno do Calima, né, que é o vento oriental que levanta a areia do Saara, se mistura e se mistura também as partículas de CO2, provocando esse assustador fenômeno. O planeta está morrendo, mas olha o que diz Isaías, está dando perfeita descrição, que Jesus vai chegar quando a Terra já estiver quase falida no seu ecossistema. Preste atenção, olha as palavras do profeta Isaías. A Terra
pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos povos da terra. Na verdade, olha a declaração, isso aqui é impressionante. Está contaminada debaixo dos seus habitantes, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram o pacto eterno. O ser humano é o único ser na face do planeta Terra que está destruindo a sua própria casa, a sua própria moradia. A quantidade de dejetos plásticos que não podem ser reciclados são bilhões e trilhões de toneladas que estão sufocando o planeta Terra. Pergunte-se aonde está podendo se reciclar tanto plástico? É impossível. Os oceanos, não é? 63% dos oceanos estão cobertos de dejetos, de lixo, de toda a natureza que você pode imaginar. É o quadro que Isaías aqui nos apresenta. Olha o que diz adiante. Depois que realizar a sua vingança sobre os homens ímpios e perversos, o Senhor Deus consertará e restaurará esta terra, tornando um verdadeiro paraíso aos homens que nele confiam. No Sermão das Bem-aventuranças, Jesus prometeu o seguinte, presta atenção, você já lê essas palavras, mas talvez você nunca pôde associá-las ao que Jesus vai fazer no governo de 1000 anos. Olha só, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, Mateus 5,5. Vejamos então a descrição das mudanças que este globo terrestre terá no decorrer dos 1000 anos. Presta atenção, anote em algum lugar aí, vai ter uma mudança doida no nosso planeta Terra no período dos 1000 anos. E o mais lindo, gente, eu vou ver isso, você também vai ver isso. Vai ser maravilhoso. Ó, todo vale será levantado, e será batido todo monte, e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso, aplanado. Olha que declaração maravilhosa! A Bíblia nos ensina que no período de 1000 anos, uma mudança profunda será feita na Terra. Por exemplo, muitas montanhas e ilhas desaparecerão ou serão transladados a outros lugares. Ei, as cordilheiras, as altíssimas montanhas que hoje conhecemos, como a Cordilheira dos Andes, conheço perfeitamente, não sou melhor do que ninguém, não, gente. Mas pensa num homem que chora igual a criança. Eu já percorri toda a Cordilheira dos Andes. Não é privilégio, não, gente. Ou é privilégio? Acredito que sim. Né? Já fui lá onde ela começa, na cabecinha do Equador. Pastor, o que o senhor quer? O senhor é cientista? Trabalha na Geographic Magazine? Não, meus irmãos. Eu sou investigador bíblico, mas Deus teve misericórdia da minha pequenina vida. Eu fiz uma viagem de 4 meses. Fui lá do norte do Equador e fui descendo. Cruzei toda a Cordilheira dos Andes e caí lá embaixo, no extremo sul do planeta. É a coisa mais linda que você pode imaginar. Você chegar no ponto mais alto das Américas, o Pico Aconcagua, 6.960 metros de altitude. Se não bastasse, Deus teve mais misericórdia de mim. Conheci todos os Alpes, 4.200 quilômetros de extensão. Conheci o Monte Saint Blanc, o ponto mais alto da Europa, 4.267 metros acima do nível do mar. Eu falei, Deus, agora eu quero conhecer o mais alto do planeta. E o Senhor me abriu uma porta. Caí lá em cima, no Himalaia. Fiquei 18 dias entre o Tibete e o Nepal. E estive na borda do Monte Everest. Não cheguei lá em cima, porque eu não sou louco. Não sou alpinista, não. Eu estava a quase 6.000 metros e com tanque de oxigênio. Estava assim. É horrível, não tem oxigênio. Então, eu estava respirando com um tanque. Mas lá de baixo eu vi o Everest, 8.848 metros acima do nível do mar. Então, esses olhos que a terra não haverá de comer, pôde contemplar estas 3 cadeias de montanhas, as mais altas do planeta Terra. Gente, eu chorava glorificando a Deus. Meu Deus, como isso aqui é tremendo. Aí, na minha mente, quando comecei a ler esse texto, vai tudo desaparecer no milênio. O quê? Todas essas montanhas, ó, vão ser niveladinhas, não vai ter montanha nenhuma na face da terra, vai ser tudo uma planície. É o que o texto diz aqui, isso aqui é literal, ó.
todo o vale será levantado, e será batido todo o monte, todo o outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso aplainado. Gente, quem quiser fazer viagem hoje para conhecer montanha, aproveita agora, porque no milênio você não vai encontrar nenhuma montanha. Os alpinistas vão perder dinheiro, não vai ter mais, não é viagem de turismo de alpinismo, vai acabar tudo. Mas, além disso, olha o que vai acontecer aqui. Montanhas e ilhas vão desaparecer ou vão mudar de lugar. Olha o que diz Miqueias 1:3-4. Porque eis que o Senhor está a sair do seu lugar, e descerá e andará sobre as alturas da terra. Os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam por um declive. Miqueias 1:3-4. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. É o que diz Apocalipse 6:14. Todas as ilhas fugiram, e os montes não mais se acharão. Apocalipse 16:20. Ah, tem mais! Quando Jesus estiver descendo com a igreja para iniciar o seu governo de 1000 anos, olha o que vai acontecer. O Monte das Oliveiras, na Palestina, vai se quebrar, vai se repartir. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do Oriente para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte, e a outra metade dele para o sul. É o que diz Zacarias 14:4. Esse movimento, no que o Monte das Oliveiras vai ser repartido, vai se criar um vale. Preste atenção, esse vale está descrito na Bíblia como Vale de Josafá. Esse vale não existe ainda. Vai existir quando Jesus descer com a igreja e colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Se lembram? Quando Jesus partiu para o céu, de onde ele saiu? Alguém se lembra? Quando Jesus partiu para o céu, qual foi o lugar de onde ele saiu? Eu também. Mas exatamente qual lugar? Tem um lugar Monte das interessante. Oliveiras. Ele saiu do Monte das Oliveiras e vai voltar em cima do Monte das Oliveiras. Isso não é coincidência, não. Isso é profecia bíblica. Saiu do mesmo lugar e vai regressar sobre o mesmo lugar para que se cumpra a Escritura. Vamos lá. A terra que hoje você planta em certos lugares, não sei, na sua cidade, onde você nasceu, talvez numa cidade do interior do Brasil, que tem aquele lugar bonito, fértil, que você... Dizem que Rondônia, nunca estive em Rondônia, mas a terra lá é avermelhada, e tudo que você planta em Rondônia, dá. Já conheci certos lugares no interior da Argentina, né, que tem aquela terra bem avermelhada, é uma terra bem preparada, bem fértil, bem adubada, como tem lugares, né, no interior de Minas Gerais, no interior do Espírito Santo, do Mato Grosso do Sul. Tem lugares no Brasil, e tudo que você planta, dá. Eu fui a conhecer o campo, não no Brasil, acredite, eu sou homem de cidade, sempre vivi na cidade do Rio de Janeiro, eu fui conhecer o campo, fui conhecer a agricultura na Argentina, no Uruguai, no Chile e no Paraguai. Ali fui conhecer o campo, ali verdadeiramente, porque quando eu fui missionário nesses países, eu fui missionário no interiorzão, no campo, convivi com campesinos, né? E aí passei a conhecer o que é o campo. Mas na maioria dos lugares, você não encontra terra fértil, mas o planeta Terra, anote isso aí, ó, no milênio, todo o planeta será fértil. Olha o que diz a Escritura. A terra se tornará excepcionalmente fértil. O deserto e a terra sedenta se regozijarão. O ermo exultará e florescerá. Como o narciso florescerá abundantemente, também exultará de júbilo e romperá em cânticos. Dar-se-lhe-á a glória do Líbano, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus, está lá, Isaías 35:2. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, e o que será para o Senhor por nome será um eterno que nunca se apagará.
Isaías 55, 13. Os desertos áridos e secos produzirão água em abundância. Não sei se alguém aqui, pode ser até engraçada a minha pergunta, já pode conhecer um deserto físico, literalmente falando. Quem aqui já conseguiu conhecer um deserto físico? Tá ali, Isadora, não vamos entrar em detalhe. Isadora conheceu, já ouvi a história da Isadora. Eu conheci o Saara, 1/3 do deserto do Saara, no norte da África. Irmãos, eu não conheci todo. O Saara é gigante, é o maior deserto do planeta Terra. Abrange 8 países, uma área de quase 5 milhões de quilômetros quadrados. Eu só conheci 800 mil quilômetros quadrados, aproximadamente, do Saara. E o pouquinho que eu conheci, eu fiquei aterrorizado. Você olha para frente, olha para trás, olha para os lados, fala, papai do céu, estou morto. Estou frito. Não tem saída. Gente, você pensa que no deserto você tem saída? Só quem conhece o deserto vai conhecer a saída. Eu falei, estou perdido, vim aqui para morrer. E meu desejo dourado era conhecer o Saara. Conheci, mas entrei em parafuso, comecei a chorar. Aí o pastor Domingos, você está chorando? Eu vou morrer aqui. Quem te disse que você vai morrer? Você não queria vir para conhecer? Claro, eu entrei em pânico, gente. Nunca pensei que eu ia ter uma reação daquela. Eu falei, calma, nós vamos sair daqui tranquilo. Como é que o senhor sabe disso? Eu conheço isso aqui há 35 anos. Se eu não conhecer isso aqui, aí eu estou expondo a minha própria vida. Né? Estávamos entre 6. Eu falei, Jesus, o que eu fui arrumar? Como diz o carioca, fui arrumar moda, né? Meu Deus, o carioca diz, né? Não arruma moda, arrumei moda. Meu falecido pai dizia, não arruma moda na tua vida que vai dar problema. Arrumei moda. Né? O meu desejo, eu quero conhecer o Saara. Fui conhecer o Saara. Que coisa assustadora, gente. Não tem nada, nenhuma possibilidade. Eu só via serpentes e escorpiões dando volta no meu caminho. Eu falei, e agora? Aí eu olho para a Bíblia. E a Bíblia diz que todos esses desertos, incluindo o Saara, o maior deserto do planeta Terra, vai desaparecer. Ei, ele vai desaparecer. Olha aqui. Os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porém água no deserto e rios no ermo, para dar a beber ao meu povo, ao meu escolhido. Então, o planeta Terra que hoje conhecemos vai dar uma virada drástica, totalmente. Nós não vamos conhecer o planeta que hoje estamos vendo sofrendo, agonizando, sendo vítima do descuido, do descaso das autoridades, sendo vítima também da maldição que começou lá no Éden, vai ser transformado da água para o vinho. No milênio, o problema ecológico, está aqui na apostila, ó, será completamente resolvido. As árvores crescerão em grande número e não haverá derrubadas indiscriminadas nos dias de hoje. É uma tristeza, não estou falando aqui porque eu sou político, eu sou um completo apolítico, mas o governo brasileiro nega, mas nega de pé junto, que a Amazônia que não está sofrendo as queimadas que as autoridades estrangeiras estão alegando. Gente, tem que ser cego. Os satélites dos Estados Unidos, da União Europeia, volta e meia, dia e noite, estão trazendo fotografias. A Amazônia, o pulmão do planeta Terra, está destruído em 61%. E o governo brasileiro insiste, isso é mentira, isso é fake news. O quê? Então os satélites estão mentindo. A meteorologia, tudo, desculpe, nada pessoal ao governo, mas por que estão fazendo isso? Eu não sei. É uma manipulação, com certeza, mas nós temos essa certeza porque existe o problema do aquecimento global, o problema climático é grave. Ei, quem está percebendo que nos últimos 5 anos o clima do nosso planeta e da nossa cidade tem mudado da água para o vinho? Quem está percebendo isso? Ou eu estou em outro planeta e estou percebendo algo diferente? Quem está percebendo isso? E, gente, você que mora na Nova Inglaterra, tá? Já há uns 10 anos, percebeu a diferença de uma nevada há 10 anos e do que foi uma nevada do ano passado? Quem percebeu essa diferença? Há 10 anos era neve no mundo. Eu estou errado. Era um negócio, irmã Leidiane mora ali na área de Waterbury, eu nunca me esqueço de uma nevada em Danbury, 2002. Foi uma nevada tão feia que os carros desapareceram em cima.
as pessoas perdiam, não sei se a irmã nessa época já estava aí, mas as pessoas perderam os carros, não conseguiam encontrar os carros. 2002 foi a nevada mais intensa que teve na Nova Inglaterra. Nashua, New Hampshire, chegou a nevar 4 pés. Caminhões eram cobertos de ponta a ponta, uma coisa de doido. E no ano passado, nevou alguma coisa? Nevou quase nada. Nada. O Alasca, semana passada, fez 24 graus. Isso é anormalíssimo. 24 graus centígrados dá em torno de 84 graus Fahrenheit. Isso nunca aconteceu na história do Alasca. Está havendo uma destruição no clima da Terra 100%. Olha só. Na região da Palestina, escute isso aqui, ó. Isso aqui é interessante, a gente vai ver isso em cada parte da Bíblia. Surgirá um novo rio cujas águas conterão elementos que purificará qualquer outra fonte. Inclusive o Mar Morto, que há milhares de anos está podre, será purificado pelas águas desse novo rio. O Mar Morto, você sabe, né? É a parte de água do planeta Terra que é mais carregada em sal. Você joga um gordinho lá, com todo respeito ao gordinho, ele flutua, não adianta. É o pior lugar para um suicida. Se um suicida quer morrer afogado no Mar Morto, perdeu tempo. Ele vai lá, pum, e volta. Boia. A gente conhece pessoas, né, que já fizeram caravana em Israel, caem no Mar Morto e ficam lá. Falta caminhar em cima, de tão densa é a quantidade de sal. Mas olha o que a Escritura fala, o que vai acontecer dentro do próprio Mar Morto no milênio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, e de um lado e de outro. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrem estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis. Olha a descrição da geografia. E viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engendi até em Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Se você vai na geografia bíblica, você vai descobrir que a região de Engendi é o norte do Mar Morto. Presta atenção, que interessante isso aqui, né? Como a Bíblia ela é precisa. E a região de Englaim é a região sul do Mar Morto. Isso quer dizer, o Mar Morto ele tem esse desenho assim, ó, comprido. Então, da parte norte à parte sul do Mar Morto vai ser atingido por quê? Pelas águas deste rio renovador, desse rio purificador. Então, o Mar Morto vai dar vida, vai ter peixe igualzinho ao Mediterrâneo. O que é que está falando, né? E será como o peixe do Mar Grande. O que quer dizer Mar Grande na Bíblia? O Mar Mediterrâneo. Eu conheço o Mediterrâneo. É um lugar que você joga a tarrafa e puxa peixe com força. Se você quer comer peixe em Israel, não deixe de pescar com tarrafa. É coisa maravilhosa. É a pesca maravilhosa. No Mar da Galileia é complicado, mas no Mar Mediterrâneo é simplesmente maravilhoso. Está aqui em Ezequiel 47, 7 a 10. No milênio, Jesus vai mudar radicalmente a Terra. No milênio haverá transformações jamais vistas na história da humanidade. Os animais também sofrem com os efeitos nocivos do pecado do homem, mas Jesus vai transformar toda a natureza quando estabelecer o seu reino na Terra. A natureza selvagem dos animais será tirada. Isaías 11, 6, 8. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, e o leão novo, e o animal cevado viverão juntos, e o menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha com o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá a sua mão na cova do basilisco. Se você prestar atenção, isso aqui é impossível hoje. Lobo não convive com cordeiro? Ou convive? Alô? Impossível, só se você treinar. Mas mesmo treinando é um risco. De um comer o outro como fosse a janta. Né? Leopardo com cabrito convivem juntos? Impossível. Mesmo que você domestique, há o risco, porque é um sentido de selvageria nesses animais. Bezerro e leão, animal cevado, não faz sentido viverem juntos. Tá? E uma criança vai conduzi-los. Né? A vaca e a ursa, né?
A janta e a comida vão pastar juntos, não tem jeito isso. E as crias juntas se deitarão. Leão comer palha com boi? Ah, para com isso. Isso parece piada, mas é o que vai acontecer. Você já imaginou você ver um leão comendo palha com boi? Pastor, Deus está brincando com a gente? Não, Deus tem senso de humor, gente. Deus tem senso de humor. Ou você pensa que Deus não tem senso de humor? Hoje, você vê isso só no Boomerang e no Cartoon Network. Boi comendo com leão, leão comendo palha com boi. E o mais perigoso aqui, ó, e a criança de peito, criança pequena, vai brincar sobre a toca da áspide. O que é áspide? Serpente. Você brincar com uma cascavel? Eu sei o que é uma cascavel, já quase fui picado por duas, no Paraguai e no Chile. Deus me defendeu. Ó, e a desmamada meterá sua mão na cova do basilisco. O que é basilisco? É a serpente piton, aquela grandona que pega, mata e estraçalha. Daí a criança mete a mão lá, na entrada da serpente piton. Então, meus irmãos, vai ser uma transformação maravilhosa. Isaías 11, 6 a 8. Deixa eu passar rapidinho aqui o nosso quadro, que eu já estava esquecendo. Isso aqui é importante. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Isso é o que vai acontecer no milênio em poucas palavras. Vamos lá. Todos estão vendo o diagrama? Sim ou não? Todos estão vendo? Eu mandei para vocês. Por favor, confiram lá. Se você ainda não recebeu o quarto e último jogo de slides, você precisa tê-lo para entender os detalhes. Olha só. Vida e condições na Terra milenar. Primeiramente, como já falamos, o milênio vai ser na Terra. Jesus vai reinar sobre esta terra e Israel vai ocupar um lugar central entre as nações. Temos aqui muitos textos a serem lidos, o tempo não nos permite. Mas olha as 7 características que nós vamos encontrar no milênio. A justiça e a retidão serão universais. Jeremias 23, 5, 6, Isaías 11, 3, 5. Número 2. Toda a terra ficará sob a disciplina justa do Rei Jesus. E todos os desobedientes serão disciplinados. Zacarias, capítulo 14, do verso 16 ao 21. Número 3, haverá paz entre as nações. Isaías, capítulo 2, 4, 9, 5, 6. Miqueias 5, 4, 5. Haverá felicidade e alegria. Isaías 9, 2, 4, 25, 6, 9, 35, 10. Haverá saúde e longevidade. Os seres humanos vão viver como nos tempos de Noé, nos tempos de Matusalém, literalmente, anos e anos e anos. Isaías 35, 6, 65, 20 e 22. Vai haver prosperidade material. Salmo 72, 15 e 16, Amós 9, 13 e 15, Zacarias 3, 10, Zacarias 8, 12. E a terra estará livre da maldição. Romanos 8, 19 e 22, Isaías 55, 13 e 41. Então, esse é o panorama do que será o milênio. Mas deixa eu passar esse outro gráfico aqui, que é interessante. Ó, o milênio só vai começar depois de que alguns fatos aconteçam. Quais são esses fatos que virão antes do milênio? Muita atenção aqui, por favor. O período da tribulação vai durar 7 anos, que, de acordo com as 70 semanas de Daniel, é a chamada uma semana. Diz o Daniel 9, 24, 28, que no meio da semana o pacto vai ser quebrado. A aliança que o anticristo vai fazer com a nação de Israel para adorar a Deus livremente no templo vai ser quebrado. Então, nós estamos aqui vendo 2 períodos diferentes de 3 anos e meio ou 1.260 dias. A tribulação termina depois dos 7 anos, Jesus volta. Abra comigo o livro do profeta Daniel, por favor. É importante que você tenha comigo agora, abrindo o livro do profeta Daniel, capítulo 12. Se alguém tem alguma pergunta a fazer, pode me interromper, por favor. Não fique caladinho, 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 que aí dá problema.
muito caladinho da zebrinha. Então, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou esperar que você abra aí o livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 12. Vamos ler do verso 9 até o 13. Daniel 9, perdão, 12, 9 ao 13. Capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 13. Anote em algum lugar a importância da leitura deste texto bíblico, que, repito, é importantíssimo. Diz lá, a Escritura Sagrada. Daniel 12, 9. E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Me acompanhe aqui, por favor. Me acompanhe aqui no gráfico. Não fecha Daniel, mantém Daniel aberto. Ó, Jesus volta aqui com a igreja glorificada para dar o finzinho da tribulação, ou seja, o retorno de Jesus à Terra finaliza a tribulação, que são os últimos 1.260 dias. Estão vendo aqui, ó? Porque são 2 períodos de 3 anos e meio, ou iguais 2 períodos de 1.260 dias. Mas aqui está falando, ó, no versículo 11, e desde o tempo que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. O que isso quer dizer? Nesta parte aqui da tribulação, o anticristo vai entrar no templo de Jerusalém e vai sacrificar uma porta em cima da tampa da Arca da Aliança, chamado de propiciatório. Então, vai profanar o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, ok? Jesus, voltando com a igreja, o que ele vai fazer com o lugar do templo profanado? Ele vai ter que limpar, ele vai ter que purificar. Então, ele vai tomar 30 dias para purificar esta profanação. Estão anotando? Ele vai tomar 30 dias para limpar essa profanação. É o que ele diz aqui, ó. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá, ó, 1.290 dias. Agora, olha o que diz o versículo 12. Bem-aventurado que espera e chega a 1.335 dias. Está aqui, ó. 1.000, é uma conta estranha, né? Porque você vai observar que entre o regresso do Senhor Jesus à Terra até o momento do início do milênio, vão transcorrer 75 dias. O quê? Nunca li isso na Bíblia. A Bíblia está mostrando aqui em código. 30 dias Jesus limpará o templo profanado pelo anticristo com uma porta. Mas 45 dias Jesus vai julgar as nações, bodes e as nações ovelhas, que sairão da tribulação. As nações que lembram que eu falei das nações que trataram bem Israel? Nações ovelhas. As nações que trataram mal Israel, as nações bode. Então, elas vão ser tratadas aqui, ó, no julgamento das nações ou no período de 45 dias. Terminado esse julgamento, começa o governo de 1000 anos do Senhor Jesus. Aqui temos uma outra perspectiva para você entender, do juízo das nações
até o milênio. Então, repetindo, Jesus desce com a igreja glorificada sobre o Monte das Oliveiras. Toma 30 dias limpando o templo de Jerusalém. Aí, 45 julgando as nações. É o período de 75 dias, o intervalo de 75 dias. Ele estabelece o seu trono da sua glória. Vai separar as nações ovelha das nações bode. As nações ovelha, o julgamento das nações e dos gentios será na base do seu tratamento aos judeus, irmãos do Senhor Jesus. Mateus 25, 31 a 46. As nações que bem trataram Israel, nações ovelhas, vão direto para entrar no milênio, para reinar com Jesus. As nações que maltrataram Israel, nações bode, vão direto para o lago de fogo e enxofre. Aí abre-se o milênio, a igreja reinando com Cristo. Sobre Israel, Israel é a cabeça das nações. Deuteronômio 28, 13. Quem vai estar no trono de Davi, governando Israel e as nações? O próprio rei Davi ressuscitado. Vamos falar disso, se não hoje, na próxima aula. E as nações gentílicas, as nações estrangeiras, na bênção, sendo governadas por Davi e pelo Senhor Jesus. Isso aqui é interessante, né? Esses são os eventos chaves do milênio. A segunda volta de Cristo fisicamente à Terra, o período de 75 dias que falamos, né? Terminam os 75 dias. Lembre-se que esses 75 dias envolvem 30 dias da limpeza do templo e 45 dias do julgamento das nações. Aí, depois que termina esses 75 dias, Cristo sob o trono de Davi. Então, 2 tronos, o trono de Cristo e o trono de Davi. Aí, a maldição da terra vai ser removida. O templo do milênio é levantado. E vai haver o que? Sacrifícios. Olha que interessante, gente. Os sacrifícios do Antigo Testamento vão voltar a acontecer. Peraí, mas Jesus não vai estar presente? Vai estar presente. Mas lembre-se que a necessidade desses sacrifícios é em favor dos seres humanos que terão corpos físicos que hoje temos. Porque o sacrifício aponta o quê? Purificação de pecados. Então, o pecado ainda vai estar presente sobre pessoas que não terão corpos glorificados, ainda que Jesus esteja lá. Mas o sacrifício vai ser um memorial para que as pessoas se lembrem que existe ainda o pecado sobre os corpos e sobre a vida delas. O final do milênio será marcado pela liberação de Satanás. Ele vai provocar uma revolta, vai haver o fogo do céu e vai lançar Satanás ao lago de fogo e enxofre. Aí começa o grande trono branco, o juízo final, e lança-se para dentro da eternidade. Deixa eu sair daqui na próxima aula, porque não tem como eu falar tudo em uma aula só. Vou ocupar 2 aulas falando do milênio, aí eu fecho com novos céus e nova terra. Vamos lá. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Eu sei que é muita informação, mas eu não quero que você tropece nessa enorme quantidade de informação. Eu quero que, se você tem alguma dúvida, fale agora, porque a gente já vai passar para a página 43. Temos 12 minutinhos. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, coloque agora, porque a gente agora vai entrar num campo bastante desconhecido. Eu digo bastante desconhecido, porque eu tenho certeza que 80% que nós vamos falar aqui na frente, nenhum de vocês jamais ouviram falar. Mas está tudo na Escritura, né? E temos que, então, explorar esses pontos altamente desconhecidos. Mas vamos lá, alguma dúvida até o momento? Está caminhando mais ou menos, vamos lá, Gilberto, estamos esperando o Gilberto. O período da tribulação são 7 anos. 7 anos.
e mais 75 dias para começar o milênio. É isso que eu entendi, certo? Procuremos separar as coisas para não trazer um conflito. O período da tribulação, realmente, 7 anos. Este período vai ser de extrema angústia na face da terra para os que aqui estiverem. Concorda comigo? De extrema angústia. Quem estiver aqui, já era. Vai passar um período de extrema angústia. E bilhões morrerão. Bilhões. Cerca de 75% da raça humana, não contando, entenda isso, Gilberto, não contando com os arrebatados. Esqueça, os arrebatados não vão estar nesse pacote. Tá? Então, tirando os arrebatados, ainda o número será enorme, serão bilhões que vão morrer sobre a face da Terra ao longo destes 7 anos. Então, se crer pela matemática dos percentuais, quando lemos o capítulo 7, 8, 9 e 10 de Apocalipse, isso é bem interessante, eu te dou essa sugestão. Pega o capítulo 7, 8, 9 e 10, aí você vai encontrar vários textos bíblicos falando de percentuais, terça parte, quarta parte, quinta parte, metade. Aí você fazendo uma estatística, um balanço desse percentual todinho combinado, você vai chegar à conclusão que 75% dos sobreviventes na Terra, ou seja, do grupo que saiu da Terra, 75% dos que aqui ficarem vão morrer. Vai ser uma carnificina sem tamanho. Então, o número de sobreviventes poderia ser entre milhões a poucos milhares. Vai cair dramaticamente a população da Terra, que hoje está na casa de 8 bi e 600 milhões, não levando em consideração o número dos arrebatados, porque a Bíblia não dá números, né? Mas vamos supor, baseado na gematria. O que é a gematria? Não sei se alguém já ouviu falar dessa ciência. A gematria é uma ciência que você encontra os números nas letras hebraicas e nas letras gregas. Oh, isso é bem interessante. Quando você pega o texto hebraico no Antigo Testamento e o texto grego no Novo Testamento, cada letra, tanto no hebraico como no grego, ou no aramaico também, no Antigo Testamento, elas têm valores numéricos. E Jesus, quando fala em Mateus 22, 14, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Lembram-se desse texto? Lembram-se desse texto? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quando se faz a gematria desse texto, você vai encontrar um número que ninguém até hoje sabe o que significa. 2 bilhões. Ninguém sabe, ninguém consegue entender isso. O que significa? Quando você pega todas as letras gregas, né, desse versículo no grego, ele somado e totalizado vai dar 2 bilhões, porque tem valores ali dentro. Dá 2 bilhões. Vários estudiosos têm passado anos e anos e anos tentando descobrir o que significa esse número, 2 bilhões. Tim LaHaye, que é um grande escatólogo, né, eu conheço, ele é norte-americano, ele se atreveu a dizer num congresso de escatologia há 10 anos, eu estava lá no Missouri, estava em portas fechadas, devia ter umas 150 pessoas, não mais do que isso. Ele se atreveu a dizer, irmão, a única maneira de se explicar esse número é que seja o número dos arrebatados, mas ele não fez afirmação. Todo mundo começou a rir. Então, pastor, então eu estou dentro desses 2 bilhões, oxalá, que Deus te abençoe, que você esteja nesse número de 2 bilhões. Mas ninguém até hoje sabe, gente, o que significa este número 2 bilhões dentro da gematria de Mateus 22, 14. É uma hipótese, é uma teoria, e nada disparatada, tem até um certo sentido. Se você olhar no conteúdo bíblico de Apocalipse 7, 8, 9 e 10, a quantidade de gente que vai morrer, faz um pouco de sentido, correto? Mas não podemos nos atrever a fazer cálculos ou afirmações sobre esta teoria. O mais importante, gente, alô, estão me vendo? O mais importante é que a gente faça isso aqui, ó, para subir. Não vamos correr o risco de ficar, não. Porque quem ficar vai saber, e vai ser feio. Não vai ficar bonito, não.
Vai ficar feio, feio. Gente, se hoje está difícil, eu e você, agarradinho com o Espírito Santo, chegar até o fim, fiel a ele, como é que vai ser a tribulação? Não, pastor, se eu não subir agora, eu tenho a segunda. Quem garante que você vai aguentar o tranco da segunda? Gente, não... Quando o senhor fala que bilhões vão morrer, esses que vão morrer seriam os mártires que não vão negar Cristo? Incluem-se os mártires que têm a esperança da ressurreição, concorda comigo? Que têm a esperança da ressurreição antes que Jesus governe 1000 anos, mas também tem aqueles que vão morrer para a vida eterna separados de Deus. Muitos vão morrer sem a oportunidade da salvação. Aliás, a oportunidade vai estar aberta. O problema é que vão rejeitar. E como vão rejeitar? Não vão querer o evangelho, vão aceitar a marca da besta, vão adorá-lo, etc, etc, etc. E aí estarão até mesmo alguns cristãos que não vão aguentar a pressão. Entende? A pressão vai ser insuportável. Então não convém correr risco, gente. Eu fico assustado, tem pastor que bate no peito. Se eu não subir no arrebatamento, eu vou me defender na tribulação. Mas quem é você, rapaz? Para ter esse atrevimento de dizer que vai se defender, que Deus tem misericórdia de mim. E já me perguntaram, e se eu ficar, pastor? Se eu ficar, minha única saída, sabe qual é? Morrer por Cristo. Não nego sob hipótese nenhuma. Me corte a cabeça, mas eu sei que eu vou ser ressuscitado antes do governo de 1000 anos. Mas, gente, tem muita gente que não vai aguentar, não vai aguentar. Gente, que Deus tenha misericórdia de mim, ó, começando de mim e de cada um de nós. Não vai valer a pena correr risco. Ei, vem cá. Quem está animado para subir? Tem alguém animado para subir? Ou está meio assim, pastor? Quem está animado para subir, gente, por favor. Então, eu vou parar tudo para fazer uma oração aqui para o Espírito Santo mandar fogo na sua fé, gente. Gente, não estou falando historinha da carochinha, não, o negócio está sério. O negócio está sério. Pouco se ensina, pouco se prega, pouco se motiva isso na igreja. Gente, parece que o povo está paralisado. Desculpa, não estou aqui trabalhando agora com uma espécie de desabafo. Parece que o povo, na maioria das igrejas, está paralisado. Eu não sei o que está acontecendo, com todo respeito, eu falo isso com muito respeito. Parece que os pastores não pregam mais sobre arrebatamento, não pregam sobre a esperança da vinda de Jesus, não pregam sobre o milênio. Está difícil ver esse tipo de mensagem? Tá, muito difícil, eu não estou conseguindo ver isso. E isso, ó, me angustia, me entristece, me aflige. Será que está faltando Bíblia na vida desses homens? Será que está faltando convicção, perseverança? Não sei, irmãos, não estou aqui julgando, não. Mas algo muito estranho está acontecendo, que pouquíssimo desse assunto está se falando. E, infelizmente, nós já sabemos qual vai ser o final dessa história. Nada bonito. Irmã Márcia. Pastor, como nós estamos com os sinais do arrebatamento? Seja um pouquinho mais específica nessa sua pergunta. Ficou um pouquinho vago. Vamos lá. Em relação às guerras, tudo que está acontecendo. Como o Senhor vê isto? É como temporariamente houvesse uma espécie de pausa forçada. Eu não sei se vocês estão sentindo, tem uma coisa muito estranha no ar nessa guerra da Rússia e da Ucrânia. A coisa parece que degringolou, avançou como fosse um tipo de um rolo compressor, e agora está uma coisa assim um pouco estranha, esquisita, como um suspense no ar. Mas se você parar para observar com atenção, a economia mundial está sendo esfacelada, está se deteriorando numa rapidez gigantesca. Quem está sabendo que o dólar e o euro estão lado a lado? Ó, dólar e euro, lado a lado. A economia mundial está em deterioração completa. A questão da guerra da Rússia e Ucrânia parece que deu uma espécie de esfriada. É uma impressão, não deu uma esfriada. Vai nos próximos dias surgir uma coisa, eu não posso exatamente dizer o quê, mas algo muito feio, muito estranho. E na economia, então, nem se fala. Ei, alguém já ouviu falar da famosa bolha de 2008? A bolha de 2008 vai ser esquecida.
Presta atenção, isso aqui não é profecia minha, não. Quando você analisa as escrituras, a bolha de 2008 vai ser esquecida. Devido a quê, gente? Devido a quê? Está vindo aí um arraso econômico que vai deixar a bolha de 2008 esquecida. Vai começar nos próximos meses. Não se assuste, não se assuste. Vai ser uma coisa assim, hedionda, com muita gente. É hora do momento de comprar casa. Errado. Muita gente vai ser pego de surpresa e vai chorar muito. É o pior momento de se comprar casa. É agora. Quem comprou, amém, glória a Deus. Quem não comprou, fica quietinho, pede a bênção de Deus no seu aluguel e não coloque a mão em investimento. As bolsas de valores vão estourar. Sabe o que é estourar? Pior do que aconteceu em Nova York, 1929. Se você não está acompanhando as bolsas, o movimento econômico, você não vai entender o que eu estou falando. Para tudo e dá uma olhada. O que está acontecendo? Vai bater um estouro da boiada, se eu posso usar essa ilustração, a qualquer momento. O negócio está sério. Tão sério que a maioria está assim. Ó. Tanto fez, tanto faz. Mas Jesus mesmo disse, né? Quando todo mundo disser a paz, aí vai vir uma destruição repentina e vai pegar todo mundo de surpresa. Mas a minha oração é que nós, o povo de Deus, estejamos com as nossas lamparinas, ó, bem acesas, bem arrumadinhas, bem preparadas. E, gente, aí, isso aqui não é história da carochinha, não. Nosso tempo de ir para casa está chegando. Ei, aleluia! Nossa viagem de volta para casa, alguns não estão acreditando, alguns não estão animados. Falei essa semana com dois, que isso, pastor? Para de falar bobagem, esse negócio de arrebatamento, ficou lá para trás. Jesus se esqueceu da gente. É ruim, gente, que Jesus tenha se esquecido. Nós que, infelizmente, nos esquecemos dele. Nós que, infelizmente, nos esquecemos de ter temor sobre esse livro. Nós que, infelizmente, não investigamos a fundo este livro. E muitos de nós, infelizmente, aleluia, estamos perdendo o temor de Deus. Pronto, falei. Muita gente está perdendo o temor de Deus. E quando se perde o temor de Deus, tudo é muito relativo. Tanto fez, tanto faz. Que Deus tenha misericórdia de mim, Deus que tenha misericórdia de você. Eu vou terminar na próxima aula, a página 43. Detalhezinho sobre o milênio. Leia, por favor, na sua casa, a página 43, a página 44, da 43 até o finalzinho. Até 52, da 43 a 52, para você compreender como será o final do milênio, a questão dos 144 mil, não é? Dos 144 mil, a questão da salvação e a questão dos novos céus e nova terra, que não está incluído na apostila, mas nós vamos abordar através do gráfico que eu passei para vocês, do último jogo de slides, tá bom? Não se esquecendo, por favor, 31 de agosto, o questionário, tá? O questionário tem que chegar até mim até 31 de agosto. Se você pode antes, amém. Se não pode, mas 1º de setembro eu já não recebo. Tá? 31 de agosto. Só as respostas. Por favor, não mande perguntas e respostas. Numera bonitinho de 1 a 94 e vai colocando as respostas. Envie para o meu e-mail ou para o meu privado do WhatsApp. Se for mandar ao meu privado do WhatsApp, fotografa bonitinho quantas páginas forem necessárias, em ordem, né, de preferência, né? Por exemplo, do 1 ao 20, fotografou. Do 21 ao 35, fotografou. Do 30, sempre pegando uma sequência numérica para eu não me perder. Tá? Se você mandar de trás para frente, vai ficar bem complicado eu montar o quebra-cabeças, né? Eu geralmente, todo dia, estou montando quebra-cabeça de aluno e dá trabalho. Dá trabalhinho, mas amém. Tá? Conta então com a gentileza de vocês. Se chegando até mim, dia 31 está de boa. A próxima matéria, a matéria de hermenêutica e exegese, aí vamos voltar
a modalidade de provinhas. Mas tranquilo, tudo múltipla escolha, nada de bicho de 7 cabeças, o máximo para facilitar a vocês, tá bom? 10h04, vamos terminar aqui a nossa aula. Alguma perguntinha final para fechar com chave de ouro? Alguma dúvida? Manifeste-se agora, ou cale-se até de hoje a 2 semanas. Gente, vocês vão ter uma semana assim, ó. Mas vão ter que ler a apostila, gente, por favor. Não deixa passar todo esse tempo, pastor, depois da semana. Não, não. Você pode não ver o meu rostinho na próxima semana, mas, por favor, lembre-se de mim lendo a apostila, tá? Leia dessa página que eu dei para vocês até o finalzinho, que eu vou precisar que vocês já venham preparadinhos para a última aula, que será Permitindo Deus, né? Permitindo Deus no dia 10 de agosto, né? Já nesse meio tempo eu já estarei providenciando o envio das novas apostilas, né, para vocês. Também, na próxima semana, eu vou estar divulgando no grupo do WhatsApp, tá, o dia de oração e jejum, que vamos voltar, né, até aquela prática, né? Quem se lembra que nós fazíamos o relógio de oração mensal? Alguém se lembra? Nós vamos voltar à prática do relógio de oração a partir do mês de agosto, né? Sobretudo orando pela escola, professores, orando pelos alunos e suas famílias. Estamos aí com algumas batalhas espirituais, mas agradecidos a Deus, né, pelas vitórias em Cristo Jesus. Para terminar, quero externar aqui um profundo agradecimento por vocês que têm orado pela nossa escola, né, e Deus nos surpreendeu nas últimas semanas. Deus, deixa eu ver aqui, alguém... Perfeito, Gilberto, fale. Perfeito, depois, maravilha. Gilberto está aqui nos mandando uma comunicação mais tranquila. Quero só agradecer a vocês pelas orações que têm feito em favor da escola. Se vocês já viram postagens, Permitindo Deus, dia 20 de agosto. Perfeito, Gilberto, maravilha, perfeito, já está registrado. Obrigado. Dia 20 de agosto começaremos um núcleo presencial aqui na cidade de Orlando, na ADK Kemuel, Assembleia de Deus Kemuel. Graças a Deus, vai funcionar um sábado por mês. Já estamos, para a glória do Senhor, com um grupo de 18 alunos. E no dia 10 de setembro já começaremos também um núcleo, uma vez por mês, todo primeiro sábado, na Abba Church, pastor Luamir Aguiar. Já estamos lá com 22 alunos. Então, teremos 2 núcleos presenciais. Será que nós vamos ter um em Massachusetts? Só Deus sabe, né? Mas não tem problema. Se houver alunos, abriríamos um núcleo presencial funcionando um sábado por mês. Seria maravilhoso, né? Deus nos dá um núcleo presencial em Massachusetts, mas vamos ver como é que Deus vai mover as coisas. Connecticut já teremos um em setembro e aqui em Orlando teremos, se Deus quiser, em agosto. Muito obrigado pelas suas orações. Vamos completar, né, nossa finalização de aula com uma palavra de oração. E nessa palavra de oração vamos pedir ao irmão Zandro. Hoje ele está no invisível, né, porque ele está com problemas no vídeo. Agradecemos a irmã Jennifer Jackson, que hoje não entrou como Sofia, né? Entrou como Jennifer Jackson. Sempre entra como Sofia, né? Até estranhei, né? Eu falei, não, a irmã Sofia hoje cansou de ser Sofia. Não, ela nunca vai cansar da filhinha dela. Obrigado também à nossa irmã Eliane, que hoje entrou como Emily, né? Hoje ela entrou com o pseudônimo dela, Emily. Obrigado, irmã Emily Eliane. Não sabia desse outro nome seu. Irmã Isabel, obrigado pela sua presença. Irmã Isadora, que hoje ficou um pouquinho tristinha ali, né? Com o papai ausente, a nossa irmã Núbia, mas na próxima elas estarão aí. Jobel, obrigado. Irmã Márcia, obrigado pelo seu esforço aí no Brasil. Vitória do Espírito Santo, ela tá na vitória, ela está em vitória. Obrigado, pastora Darlete, sempre inspirada, abençoada para nos alegrar. Também, Jaqueline, obrigado pelo esforço. Irmão Zandro e irmã Fernanda, muito obrigado, ainda que estão no invisível, mas crendo, né, que no dia 10, tudo correndo bem, né? Vou mandar a dica aí do laptop para o irmão Zandro e orar para que Jesus, né, devolva a imagem, né? E o irmão Zandro diz, acha luz e ouve luz. Aí teremos alegria, né, de rever o sorriso do irmão Zandro e da irmã Fernanda. Irmão Zandro, então, com a palavra de oração, agradecendo a nossa aula de hoje. Por gentileza. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, Pai
Celestial, graças nós te Aleluia. damos, ó Senhor Deus, por esta aula que passamos juntos, ó Pai amado, aprendendo um pouquinho mais da tua palavra. Senhor Deus, em nome de Aleluia. Jesus, continua nos guardando. Continua, Senhor Deus, nos dando disposição, Senhor Deus, nos fortalecendo fisicamente, espiritualmente, Senhor Deus, nessas lutas que ainda há de vir, ó Pai amado, no período. Glória a Deus. Continua guardando teu servo, Senhor Deus, professor, pastor Luiz, cada aluno aqui presente, Deus, cada família representada, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Nosso lema, seriedade, Seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça Necessário que ele cresça e que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça Necessário que ele cresça e que eu diminua. que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, A a honra, a glória glória e o poder. Deus os abençoe. Muito obrigado. Excelente noite, excelente quarta, abençoada semana e até o dia 10 de agosto. Aproveitem as férias de uma semaninha apenas, 10 de agosto. Estamos aí com toda a carga, se Deus assim nos Aproveite permitir. as Muito obrigado, bom descanso. Amém. A paz do Senhor para todos. Estamos ligados. Vai férias, ser. Senhor, para todos.